Capítulo 601. Dúvidas ressaltadas. Como era de se esperar, à medida que se aproximavam, os sons de uma batalha intensa começaram a chegar até eles. A expressão de Caim mudou. Será que Regi e Ren já tinham começado o plano logo depois que Gendar saiu? Hesitando um pouco, Caim invocou Zoquim. Com a barreira psíquica de Zoquim ocultando sua presença, as chances de serem descobertos diminuíram consideravelmente. Aurélia observou Caim executar essa série de movimentos com destreza, boquiaberta de espanto. Por que você está parada aí? Se quer pegar alguma coisa, vai ter que correr riscos. Você tem um Pokémon do tipo psíquico? Se tiver, junte-se a nós. Se não, fique aqui ou vá embora, disse Caim irritado, vendo Aurélia perdida em pensamentos. Ele se lembrava claramente de que Aurélia possuía um JYNX, embora não tivesse certeza de seu nível atual. Se o poder de JYNX não fosse suficiente, Caim não tinha intenção de levá-la consigo. Ele não queria lidar com o risco, especialmente porque a situação poderia se tornar muito perigosa e ele não seria capaz de protegê-la. As palavras de Caim despertaram Aurélia de seu devaneio. Rapidamente, ela pegou uma Pokébola e invocou seu JYNX. Quando o JYNX apareceu, seus longos cabelos loiros balançavam suavemente. Ela usava um vestido vermelho deslumbrante e seus lábios grossos e proeminentes se curvaram em um sorriso sedutor. Ao ver Aurélia, JYNX sorriu satisfeita. JYNX, crie uma barreira psíquica como a de Zoukin, ordenou Aurélia depois de acalmá-la um pouco. JYNX olhou para Zoukin e, num instante, uma faísca surgiu em seus olhos. Essa faísca rapidamente se transformou no que parecia ser admiração. Zoukin, que estava ao lado de Caim, imediatamente percebeu o ar de JYNX e estremeceu, sentiu como se uma fera perigosa o estivesse observando. JYNX, esquecendo-se das instruções de seu treinador, levantou seu vestido vermelho e se preparou para correr em direção a Zoukin. Zoukin, assustado, instintivamente deu um passo para trás. Felizmente, Aurélia impediu JYNX a tempo. JYNX, concentre-se no que estamos fazendo. Isso é importante. Gritou Aurélia desesperadamente, tentando trazer JYNX de volta à realidade. Só então JYNX pareceu despertar, deixando seus sentimentos de lado. No entanto, ela não conseguia evitar lançar olhares furtivos para Zoukin de vez em quando. Então, imitando os movimentos de Zoukin, ela conseguiu criar uma barreira psíquica semelhante. Aurélia pediu desculpas a Caim. Sinto muito. JYNX. Bem, ela gosta do Zoukin. Ela gosta muito dele, mas às vezes é um pouco exagerada. Caim presenciou toda a cena e não pôde evitar franzir os lábios. Ele assentiu em silêncio. JYNX era, de fato, muito apaixonada. Zoukin ficou tão assustado que se mudou para o outro lado de Caim, o mais longe possível de JYNX. Mas tudo isso não passou de um episódio menor. O que importava era a batalha que se desenrolava adiante. Caim avaliou rapidamente o nível de poder de JYNX e ficou satisfeito. Ela estava no nível avançado. Com grande talento e habilidades psíquicas avançadas, não era surpresa que ela tivesse aprendido a criar uma barreira psíquica tão rapidamente. Quanto à paixão de JYNX por Zoukin, Caim achava que se devia à atração natural entre tipos psíquicos. Bem, nesse caso, era uma atração unilateral. O imenso talento de Zoukin chamou a atenção de JYNX. Espero que você não cometa erros. Se algo der errado, não me preocuparei com você. Se surgir uma situação inesperada, cada um seguirá seu próprio caminho, advertiu Caim a Aurélia friamente. Aurélia sabia exatamente o que Caim queria dizer. Não havia muita confiança entre eles, então sua melhor opção era se concentrar em se proteger. A cooperação entre eles baseava-se mais na ideia de que estarem juntos os fazia sentir um pouco mais seguros, nada mais. Quando chegaram ao salão que Gendar havia mencionado, os sons da luta já estavam no auge. Eles perceberam que as mais de 10 pessoas que originalmente seguiam Regi e Ren agora haviam unido forças, formando um único grupo. Eles enfrentaram Regi, Ren e seus dois subordinados, Glacius e outro treinador aliado a Ren. 4 pessoas contra cerca de 10, todas com Pokémon de nível avançado, mas a batalha foi totalmente unilateral. Vários Pokémon jaziam no chão do corredor, assim como 2 membros da equipe Rocket, gravemente feridos, provavelmente resultado de um ataque surpresa de alguém próximo. Eles caíram antes que pudessem reagir, seus destinos insetos, vivos ou mortos. Estavam apenas 7 pessoas que resistiam desesperadamente aos ataques combinados de Regi em seus subordinados.
Com a ajuda das barreiras psíquicas, Caim e Aurélia se esconderam em um canto escuro, temendo despercebidos. O motivo pelo qual a batalha foi tão unilateral se deveu a um Pokémon em particular. Era um Pokémon roxo escuro, o Nidoking. Caim ficou estupefato ao ver esse Pokémon, pois ele não havia sido mencionado em nenhuma das informações que recebera. Só então ele percebeu que todos os dados que havia obtido vieram de Regi. Isso o fez questionar a veracidade daquela informação. Regi, nunca pensei que vocês acabariam colaborando. O que estão planejando com tudo isso? Mesmo com tanto poder, nossa presença não deveria ser um obstáculo para vocês. Gritou um dos 7 homens que ainda resistiam. Ele fora o primeiro a decidir seguir Regi, pensando que, mesmo que não pudesse colher as maiores recompensas, pelo menos ganharia alguma coisa. Mas ele jamais imaginou que Regi os levaria até aqui. Eles estavam sendo exterminados. Regi não disse nada, sua expressão despreocupada de sempre desapareceu, substituída por um ar frio. Ao lado dele, riu maniacamente. A fraqueza é o seu pecado. Nem Regi nem eu queríamos isso, mas essa porta não pode ser aberta. Não temos escolha a não ser sacrificar todos vocês. Caim não ficou surpreso. Desde o momento em que viu a cena no corredor, ele entendeu o que Regi e Ren estavam planejando. Além disso, ao conectar eventos anteriores, como a destruição da Grande Árvore da Vida e o ataque de fúria de Nidoking, Caim desvendou tudo. Em sua vida passada, quando alcançou o nível quase de elite, Caim aprendeu alguns dos segredos mais obscuros da equipe Rocket. Ele sabia exatamente o propósito por trás do que Regi estava fazendo agora. No mundo Pokémon, ruínas antigas não eram incomuns, mas na maioria das vezes as chaves para acessá-las estavam perdidas. Então, os cientistas da equipe Rocket desenvolveram um método aterrorizante. Após acumularem energia sanguínea suficiente, eles poderiam desencadear uma explosão massiva. Como a técnica envolvia sangue, na maioria das vezes as portas dessas ruínas ficavam contaminadas. Então, ao combinar a energia acumulada com a explosão, havia uma grande probabilidade de a porta ser destruída. No entanto, esse método exigia um catalisador forte, de preferência um objeto de madeira, pois era excelente no armazenamento de energia. Foi por isso que Regi usou o Nidoking para arrancar uma parte da grande árvore da vida na Ilha Mítica. Para evitar ser detectado, ele usou as toxinas de Nidoking para causar o dano. E o Nidoking que causava estragos no corredor era um Pokémon poderoso, quase de elite. Foi por isso que os 7 homens não conseguiram enfrentar Nidoking e os outros Pokémon de Regi. O que Regi realmente buscava não eram as pessoas, mas sim seus Pokémon. Caim havia juntado todas as peças. Todas as dúvidas foram esclarecidas. Fim do capítulo. Capítulo 602 A Bomba Carmesim. Caim ficou de lado, observando friamente Regi e Ren trabalharem juntos para eliminar seus oponentes um a um sem lhes dar qualquer chance de resistir. Tudo isso se devia ao poder avassalador daquele Nidoking. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Nidoking azul claro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 55. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco veneno mais ter. Asterisco asterisco habilidade é asterisco asterisco ponto venenoso. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco derrubada, soco surpresa, cauda venenosa, enxágue venenoso. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco ar malicioso, bicada, concentrar energia, chute duplo, ferrão venenoso, ataque de fúria, ataque de chifre, mão amiga, espinhos tóxicos, lisonjear, golpe venenoso, cativar, mega chifre, desgastar, golpe, poder da terra. Asterisco asterisco golpes aprendidos asterisco asterisco soco focalizado, corrida perfurante, soco trovão, ataque de fúria, soco de gelo, soco de fogo. Asterisco asterisco movimentos teme asterisco asterisco protect, toxic, venoshock, Icebeon, thunderbolt, Aquack, flametoe. Sob o comando de Regi, Nidoking, com seu incrível poder e vasta gama de movimentos, podia escolher o ataque perfeito para cada oponente. No entanto, ficou claro que este Nidoking não pertencia originalmente a Regi. Embora obedecesse às ordens de Regi, suas respostas eram um pouco lentas e ele não demonstrava respeito genuíno por ele. Este Nidoking quase de elite não fazia parte da equipe pessoal de Regi. Mesmo assim, Nidoking era imensamente poderoso. Caim tinha um conhecimento vasto sobre Nidoking, embora suas defesas não fossem as melhores.
Nidoking possuía uma habilidade rara que, combinada com sua capacidade de aprender muitos golpes, poderia tornar seu poder ofensivo explosivo. Essa habilidade era força bruta, que elimina os efeitos secundários de alguns golpes, mas aumenta seu poder. Se combinado com uma Life Orb, o Nidoking com Chi-Force teria um potencial de ataque verdadeiramente devastador. Este Nidoking era apenas um Nidoking comum de nível quase elite, poderoso, mas não tão impressionante quando comparado ao poder de Altaria. Caim certa vez considerou procurar um Nidoking com a habilidade Força Bruta. Com o treinamento adequado e investimento em aprender golpes, ele poderia se tornar a estrela de sua equipe e se adaptar a qualquer formação. Em batalhas um contra um, seu poder seria ainda maior. Infelizmente, Caim só havia encontrado o Nidoran com a habilidade Força Bruta, mas sua qualidade era medíocre e não atendia aos padrões de Caim. Ao observar o imparável Nidoking e outros Pokémon como o Figon de Rei, ficou evidente que seus oponentes se sentiam impotentes diante deles. O destino deles estava selado desde o início. Em apenas meia hora, todos estavam deitados no chão, ao lado de seus Pokémon. No centro da sala havia um pedaço de madeira vermelho-sangue, esculpido com símbolos estranhos e coberto com adesivos peculiares. Finas veias vermelhas convergiam lentamente em sua superfície. Era inegável que os cientistas da equipe Rocket eram verdadeiramente notáveis em suas pesquisas não convencionais. Os pesquisadores da Liga Pokémon eram muito mais íntegros, e seus estudos sempre seguiram os caminhos tradicionais. Por essa razão, os cientistas que exploravam campos menos convencionais não conseguiam desenvolver plenamente suas habilidades, mas o carisma e a abertura de Giovanni atraíram muitos pesquisadores singulares. O desenvolvimento bem-sucedido da equipe Rocket deveu-se em grande parte aos esforços desses cientistas. Afinal, eles haviam alcançado avanços como a criação de Mewtwo a partir do DNA de Mew, um Pokémon lendário de primeira linha. A atitude brincalhona de Regi havia desaparecido, substituída por uma frieza gélida. Ele não reagiu às mortes que eles causaram, ou andou para os outros como se fossem meras formigas. Ele se aproximou e pegou o pedaço de madeira do chão. O que você acha? É suficiente? Perguntou Rem, parado ao lado de Regi. Ainda não é suficiente, respondeu Regi, estudando os padrões esculpidos na madeira. A veia vermelha ainda não estava completamente alinhada. Droga, quando dois dos nossos homens desapareceram mais cedo, eu disse que deveríamos ir atrás deles. Mas você disse que não importava, que seria suficiente. E agora estamos com poucos homens. O que vamos fazer? Já derrotamos todos os Pokémon selvagens mais fortes da floresta nos últimos dias e estamos ficando sem tempo, disse Rem, irritado. Como treinador de Pokémon do tipo dragão, Rei não era calmo como Lance e seu temperamento lembrava o de dragões ancestrais, impaciente e feroz. Ele só conseguiu manter a compostura porque explorar as ruínas o ajudou a controlar sua impaciência. Regi olhou para Rem, que estava prestes a perder a cabeça, mas não disse nada. Embora os outros não conhecessem as origens de Rem, Regi tinha algumas informações. Tecnicamente, Rei não era totalmente humano, pois era produto de experimentos da equipe Rocket que envolviam a fusão de genes humanos e Pokémon. Existia um projeto da equipe Rocket para fundir sangue de Pokémon com sangue humano. Embora Giovanni o tenha encerrado rapidamente, ele deixou um resultado. O resultado foi Rem, que possuía uma quantidade mínima de sangue de Pokémon do tipo dragão. Foi por isso que alguns dragões mestiços ou descendentes de dragões sentiam uma afinidade com ele, embora os dragões puros o rejeitassem. Isso o levou a se especializar em Pokémon do tipo dragão. Aqueles dois não eram pessoas comuns. Ao nos deixarem, eles facilitaram nossa conclusão aqui. Se tivessem ficado, as coisas teriam sido muito mais complicadas, disse Regi calmamente. A imagem de Caim e Aurélia lhe veio à mente. Principalmente Caim, que Regi não conseguia decifrar. Na reunião pré-pouso, sob a observação de Docius, a conclusão foi promissora, indicando que Caim possuía qualidades excepcionais. É raro Docius fazer tal declaração, pois ele também guardava muitos segredos que só Regi conhecia. De qualquer forma, Regi sentiu um certo alívio por não ter que se preocupar com Caim o seguindo. O que fazemos agora? Precisamos ir mais longe para coletar energia? Os Pokémon mais fortes da ilha já começaram a notar nossa presença, perguntou Ren. É simples, respondeu Regi. Ele sacou uma faca e tirou a vida de um dos homens que estava ao lado de Ren. O homem agarrou o pescoço, encarando Regi, claramente incapaz de compreender por que ele havia feito aquilo. Como se fosse um comando, os Pokémon de Regi eliminaram também os Pokémon do homem. Já exaustos, eles não conseguiram resistir ao ataque surpresa dos Pokémon de Regi.
Quem observou Regi, mas não disse mais nada. Afinal, o homem era inútil e não havia problema em matá-lo. Seus olhos se fixaram na madeira vermelha nas mãos de Regi, observando o alinhamento das veias. Aos poucos, todas as linhas se conectaram. A bomba carmesim, concluída. Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco. Capítulo 603, forçando a entrada. À medida que os padrões no bloco vermelho se fundiam, um sorriso surgiu no rosto de Rem. Agora restavam apenas 3 pessoas, Regi, Ren e Dacius, que sempre permanecia em silêncio com um livro na mão. Caim, Aurélia, eu sei que vocês estão aqui. Já viram o suficiente do espetáculo, apareçam. Regina usou a bomba carmesim imediatamente, mas em vez disso, gritou para o vasto salão. Aurélia, ao lado de Caim, pareceu surpresa, ela não esperava que fossem descobertos, apesar de estarem tão bem escondidos. Já que haviam sido descobertos, não fazia sentido continuarem escondidos. Precisavam encontrar uma oportunidade para escapar rapidamente, pensou ela, observando o imponente Nidoking no corredor, que claramente não podiam enfrentar. No momento em que ela estava prestes a se mover, Caim a deteve com a mão, franzindo a testa enquanto observava Regi. Os dois que desapareceram não fugiram, eles nos seguiram. Em, ao lado de Regi, voou em volta cautelosamente, mantendo-se alerta. O que foi, Caim? Não vai sair para cumprimentar um velho amigo? Estamos esperando por você há um bom tempo, disse Regi, com a voz cada vez mais alta. Mas Caim, ainda escondido, relaxou a carranca e esboçou um sorriso irônico. Regi na verdade não os havia encontrado, ele estava apenas tentando provocá-los. Se eles estivessem realmente lá e não tivessem pensado bem nas coisas, poderiam ter caído na provocação e se revelado. No entanto, Caim percebeu as intenções de Regi, especialmente após a ação repentina de matar o homem ao lado de Rem. Se Regi realmente os tivesse descoberto, teria atacado imediatamente, tomando a iniciativa em vez de gritar seus nomes. O salão ficou em silêncio. Após esperar 3 minutos sem resposta, a expressão de Regi tornou-se séria. Ele não havia encontrado nenhum vestígio de Caim e Aurélia, estava apenas tentando provocá-los para que saíssem. Eles não estão aqui. Vamos em frente, disse Regi, ficando cada vez mais inquieto. Claramente, Ren e Dacil seguiram o exemplo de Regi. Quanto a Caim e Aurélia, eles eram mais como ferramentas úteis do que verdadeiros aliados. Sem conseguir localizar Caim, Regi não podia mais esperar. O bloco carmesim que ele segurava começava a esquentar. Essas bombas, uma vez prontas, ativavam-se automaticamente, e foi por isso que Regi e Ren massacraram tantos Pokémon selvagens perto do salão. Após colocar a bomba, Regi e os outros recuaram para a beira do corredor, enquanto seus Pokémon assumiram posições defensivas. O mais forte entre eles, Nidoking, estava na frente como uma muralha. O bloco vermelho ficou mais quente e brilhante, emitindo pequenos rastros de fumaça. A bomba não demorou muito para terminar de carregar. Uma explosão sacudiu a área, enchendo a entrada com finas rachaduras vermelhas que se expandiram até que ela se estilhaçou em pedaços. A violenta explosão enviou uma onda de choque por todo o salão. Caim e Aurélia também foram afetados, mas Lokin e JYNX conseguiram protegê-los. Se Regi tivesse prestado mais atenção, talvez os tivesse notado, mas estava muito ocupado dando ordens defensivas aos seus Pokémon. 10 segundos após a explosão, o som das pedras caindo finalmente cessou. O salão ficou um caos. Mas a porta, agora destruída, revelou a cena lá dentro. O semblante de Ren iluminou-se imediatamente de alegria. Ele também ficou satisfeito, embora não tão abertamente. Até mesmo Glacius, geralmente sério, demonstrou um leve tom de emoção. Isso demonstrou o enorme esforço que eles dedicaram a essa operação. Inicialmente, 30 pessoas haviam pisado na ilha. Agora, testavam apenas 5: Regi, Rem, Glacius, Caim e Aurélia. Uma taxa de sobrevivência de apenas 10%. Embora a missão ainda não tivesse terminado, e eles não soubessem quantos sairiam vivos no final. O espaço atrás da porta não parecia particularmente especial, embora fosse mais iluminado. As paredes estavam cobertas de inscrições visíveis. Certificando-se de que não havia nenhum Pokémon lá dentro, Regi conduziu seus companheiros para dentro. Ao seu lado estava Nidoking, sua maior garantia e trunfo. Embora já não fosse um segredo, Nidoking ainda era intimidador. Não era apenas para intimidar Caim e Aurélia, mas também Rem, em quem Regi ainda desconfiava. Rem não tinha total confiança de Regi, e seu temperamento imprevisível representava uma ameaça em potencial. Assim que Regi, Rem e Dacils desapareceram de vista, Caim e Aurélia saíram de seu esconderijo.
Graças a Jindar, que havia encontrado um bom lugar para se esconder no corredor, e à proteção psíquica de Zoking e JYNX, eles conseguiram permanecer sem serem detectados. Aurélia não conseguia deixar de sentir uma crescente admiração por Caim. Se dependesse dela, ela teria fugido ao ser provocada por Regi. Graças a Caim, eles evitaram um confronto com Nedoking e Figon. Inconscientemente, ela perguntou: "O que fazemos agora?" Caim, pensando na chave que Lucario lidera, respondeu após um instante: "Nós o seguiremos." Dito isso, ele caminhou em direção à porta. Aurélia hesitou por um instante antes de segui-lo com determinação. Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco. Capítulo 604. O Pilar de Rocha, Hijiró. Eles não tinham ido muito longe lá dentro quando Caim e Aurélia de repente saíram correndo de volta. Eles estavam correndo ainda mais rápido do que quando entraram. Até mesmo seus rostos exibiam expressões de espanto. Embora Caim tivesse visto muitas coisas no mundo, ele estava genuinamente assustado. Ainda de pé no vestíbulo, Caim e Aurélia sentiam um arrepio na espinha. 2 minutos depois, Regi e seus dois companheiros também saíram correndo, com o mesmo espanto estampado no rosto que Caim e Aurélia. No entanto, em comparação com Caim e Aurélia, eles estavam em pior estado, com alguns ferimentos leves e muito menos Pokémon ao seu lado. Até mesmo o poderoso Nidoking de Regi ficou gravemente ferido. Sem falar do Figon do Reino, que quase foi destruído. Por que isso aconteceu? Para entender, precisamos voltar ao momento em que Caim e Aurélia decidiram se embrenhar mais profundamente. Eles não tinham ido muito longe quando viram Regi e sua equipe correndo desesperadamente, perseguidos por um Pokémon incrivelmente poderoso. Um Pokémon muito especial. Ao vê-la, Caim não hesitou por um segundo. Não tentou se esconder, simplesmente se virou e começou a correr. Por que fugir tão depressa? Porque o nome daquele Pokémon era Regiró. Um dos 3 pilares lendários, o Pilar de Rocha, Regiró. Caim sempre se perguntou por que não havia Pokémon poderosos guardando as ruínas onde Mew vivera. Tudo parecia fácil demais. É importante notar que a Árvore da Vida, que Mew usava como playground, era guardada por um Lucario quase de nível Elite. Já na casa de Mew, não havia nenhum Pokémon forte de guarda, apenas uma porta aparentemente sólida. No entanto, com a tecnologia avançada da equipe Rocket, aquela porta não foi para Regi e seus companheiros. Mas, assim que entraram, perceberam que o desafio inicial tinha sido apenas um aperitivo. De repente, a dificuldade disparou para níveis infernais, um desafio quase impossível de suportar. O aparecimento de Regirock causou enormes prejuízos a Regi e sua equipe. Caim e Aurélia nem tiveram tempo de se esconder, ficando os 5 juntos no saguão, encarando-se. Regirock, o Pokémon lendário, assim como os pássaros lendários, não é único no mundo Pokémon, existem vários de sua espécie. Somente um Regirock com um papel divino pode ser considerado um verdadeiro Pokémon lendário. O Regirock Regi e os outros encontrados não eram Pokémon lendários de verdade, mas sim pseudo-lendários extremamente raros. Essas criaturas pseudo-lendárias podem ser derrotadas e, se você for forte o suficiente, poderá até tentar capturá-las. Mas tudo isso depende de conseguir derrotar esse Regirock. Naquele momento, nem Regi nem Caim tinham a menor chance contra isso. Sem dúvida alguma. Quando Caim viu as estatísticas de Regirock analisadas pelo sistema, ele soube que não havia como vencer. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Regirock roxo claro. Asterisco asterisco gênero asterisco asterisco sem gênero. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 78. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco rocha. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco corpo limpo. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco explosão, visão, arremesso de pedra, raio carregado, bulldozer, maldição, poder ancestral, defesa de ferro, lâmina de pedra, braço de martelo, mira automática, canhão de choque, superpoder, hiperraio. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco soco focalizado, stealth walk, conco, cabeçada de ferro, bloqueio, soco tovão, poder da terra, soco de gelo, soco drenante, superpoder, ataque de raiva, soco de fogo, gravidade. Asterisco asterisco movimentos temem asterisco asterisco nenhum. Nível 78, com qualidade roxa clara e sendo um Pokémon lendário, havia algo em que pensar. Se você se deparar com isso, a melhor opção é correr.
Este Pokémon de nível 78 já havia alcançado o nível 4 de Elite. Combinado com seu status lendário e cor roxa clara, até mesmo o mestre de Caim, Matsuda Takashi, mal conseguiria conter este Regirock com toda a sua equipe, quanto mais derrotá-lo. Afinal, mesmo sem um papel divino, ainda era um Pokémon lendário. Um pai continuou sendo um pai, e se ele bater, não há discussão. Meu, com sua natureza travessa, realmente foi longe demais ao colocar o Regirock ali. Quem sabe se encontraremos os outros pilares mais tarde. A missão principal dos Três Pilares é proteger ruínas antigas. Na antiguidade, os Três Pilares serviam como guardiões de Pokémon extremamente poderosos. Embora esses Pokémon tenham desaparecido, os Três Pilares permanecem. Eles não abandonaram sua missão e continuam protegendo os locais que lhes foram designados, mesmo que não haja mais nenhum Pokémon lá. Por isso, a presença de Três Pilares em ruínas antigas não é incomum. Na verdade, encontrar um dos Três Pilares tornou-se um critério para avaliar o valor de uma ruína. A situação agora era constrangedora. Tanto o grupo de Regi quanto Caim e Aurélia estavam sem saber o que fazer. Regi e sua equipe haviam enfrentado grandes dificuldades para abrir a porta, tornando aquele um momento inconveniente para recuar. Mas Caim e Aurélia, que estavam escondidos, também se viram em uma situação desconfortável. O que eles devem fazer? Parecia que eles não conseguiriam prosseguir. Felizmente, Hijrock seguiu as regras. Ele os perseguiu apenas por um tempo, mas assim que eles chegaram ao vestíbulo, ele recuou. Partir agora era como abandonar assuntos inacabados. A equipe de Regi pagou um preço alto para entrar nessas ruínas. Por esse motivo, eles não exploraram muito da ilha mítica, nem mesmo procuraram por recursos. Por outro lado, Caim havia aproveitado seu tempo sabiamente para acumular recursos na ilha. Mesmo que partisse agora, já teria conquistado muito. No entanto, com Regi e sua equipe bastante enfraquecidos, Caim viu uma oportunidade de ouro. Regi também acreditava que aquele era o momento perfeito para eliminar Caim e Aurélia. Embora eles tivessem sacrificado muitos Pokémon para escapar de Regirock, o mais forte de Regi, Nidoking, ainda estava de pé. Um Pokémon de nível quase de Elite, não importa o quão forte Caim fosse, ele não seria capaz de derrotá-lo. Regi rapidamente pegou Pokéblocos e várias poções de seu espaço de armazenamento e começou a alimentar Nidoking, borrifando-o com itens de cura. Ele queria restaurar Nidoking o máximo possível antes que Caim fizesse sua jogada. Enquanto isso, Ren e Docius permaneceram atrás de Regi com expressões sombrias. O ataque de Regirock eliminou 3 dos seus Pokémon, mesmo depois de usarem Protect. Embora o Protect possa bloquear um ataque, sua eficácia depende de o ataque exceder o limite que ele consegue suportar. O poder de Regirock era simplesmente avassalador, e os Pokémon de Regi não conseguiam suportá-lo. Se Nidoking não tivesse recebido o golpe final e se Regirock não fosse lento, eles provavelmente teriam sido derrotados. Agora, Regi só tinha seu Nidoking para batalha. Os outros Pokémon estavam mortos ou gravemente feridos. Se não fossem tratados a tempo, poderiam sofrer danos irreparáveis. Entretanto, Caim e Aurélia estavam em condições muito melhores, com seus Pokémon em perfeitas condições. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 605. Altaria e o movimento Meteoro Draco. Caim observava os movimentos de Regi sem interrompê-lo. Ao seu lado, Aurélia ficava cada vez mais ansiosa. Naquele momento, Nidoking estava ferido. Se unissem forças, ainda teriam uma chance de derrotá-lo, mas se Nidoking se recuperasse, Aurélia temia que, mesmo unidos, não teriam a menor chance. Eiji, com todos os seus planos meticulosos, não parece um desperdício que, no final, nada tenha dado certo? Disse Caim. Resíduos. Que resíduos? Eu estava tão perto de conseguir, e se eu não tivesse tentado, nem teria tido a chance de atravessar aquela porta. Como saberíamos que não é o maior tesouro da ilha? Eiji respondeu enquanto continuava a curar Nidoking, tentando ganhar tempo conversando com Caim. Não havia mais necessidade de esconder nada, afinal, ambos os lados haviam rompido relações e a possibilidade de cooperação futura estava fora de questão. É verdade, embora eu deva admitir que o que mais me intriga é a sua verdadeira identidade. Não é normal que alguém do círculo íntimo do grande mestre Suji tenha acesso a tantos recursos, informações e conexões a ponto de saber sobre Esteia e suas ruínas, comentou Caim, expressando uma dúvida antiga. Eiji interrompeu o tratamento por um instante e sorriu enigmaticamente. A verdade é que o único aqui que não sabe minha identidade é você, Caim. Eu não tentei escondê-la. Pergunte a qualquer um e você obterá as respostas que procura. Essa resposta deixou Caim confuso.
De fato, ele nunca se preocupou em perguntar a ninguém sobre Regi. Percebendo isso, esboçou um sorriso irônico e parou de se preocupar com o assunto. A essa altura, a origem de Regi não importava. E então, Nidoking está pronto? Perguntou Caim. Quase. Você tem algum truque na manga, Caim? Parece muito confiante, respondeu Regi, tendo aproveitado ao máximo o tempo que Caim lhe dera para curar Nidoking o máximo possível. Pai Regi, uma vez que Nidoking se recuperasse, a batalha estava praticamente ganha. Embora tivesse impedido muitos Pokémon, Nidoking, seu combatente mais forte, ainda estava pronto para lutar e poderia derrotar Caim. Aurélia, de pé atrás de Caim, exibiu uma expressão de grande inquietação. Ela hesitou sobre se deveria continuar lutando ao lado de Caim. Diferentemente de Caim, ela sabia a verdadeira identidade de Regi e entendia que não podiam deixá-lo morrer. No máximo, a melhor opção era deter Nidoking, não matá-lo. Mas Nidoking, graças à inação de Caim, já estava recuperando sua força e poder. Aurélia se perguntava de onde vinha a confiança de Caim para enfrentar essa situação. Após uma breve hesitação, Aurélia cerrou os dentes e disse suavemente: Desculpe, Caim. Então, ela se virou e fugiu rapidamente. JYNX a seguiu, lançando ais melancólicos para Zolkin, mas acabou desaparecendo com Aurélia pelo corredor. Regi e os outros dois não se mexeram para impedi-la, na verdade, ficaram muito felizes em vê-la partir. Por sua vez, Caim também não a impediu, já que sua aliança com Aurélia sempre fora por conveniência. Agora que ela havia partido, não havia motivo para insistir que ficasse. Caim, ao contrário, apreciou a decisão de Aurélia. Ele compreendeu que sobreviver até aquele ponto exigira certa astúcia para saber quando recuar. Ao desaparecer pelo corredor, Aurélia já havia decidido nunca mais voltar. Seu plano era buscar alguns recursos na ilha antes de partir para sempre. Para ela, os grandes tesouros da ilha já não importavam, sobreviver era sua prioridade. Parece que seu aliado te abandonou. Ainda se sente confiante? Ren zombou, com um sorriso vitorioso no rosto. No entanto, a expressão de Regi era de preocupação. Ele observava Caim atentamente, mas não via nenhum sinal de pânico. Nem mesmo sua expressão facial havia mudado, ele ainda demonstrava a mesma confiança. O que isso significava? Será que Caim tinha um trunfo na manga capaz de lidar com Nidoking? Mesmo com sua equipe completa de Pokémon em perfeitas condições, ele ainda poderia estar em desvantagem. A dúvida começou a nublar a mente de Regi. Se seus Pokémon não tivessem ficado tão gravemente feridos, mesmo com um Pokémon tão poderoso quanto Nidoking em campo, eles não teriam muito com o que se preocupar. No entanto, agora as coisas pareciam favorecer Caim. Qual é o problema? Não pretende atacar. Se não pretende, então eu atacarei, disse Caim com um sorriso irônico, ignorando completamente as palavras de Ren. Para Caim, Ren era um tolo impulsivo, incapaz de pensar com clareza. Mesmo assim, ele não conseguia entender como alguém com tão pouca inteligência havia ascendido a tanto poder dentro da equipe. Regi estava prestes a ordenar que Nidoking atacasse, mas Glacius, que havia permanecido calmo, o impediu com um gesto de mão. Glacius, embora agora parecesse sujo e exausto, tinha olhos que irradiavam sabedoria. Ele balançou a cabeça, sinalizando para Regi não atacar. Segundo ele, lutar agora só levaria à derrota certa. É melhor guardar o Nidoking para tentar capturar outros Pokémon na ilha e compensar as perdas do dia. Regi confiava muito mais em Glacius do que em Ren e decidiu seguir seu conselho. Por sua vez, Ren, sentindo-se ignorado e subestimado, gritou furiosamente: Ataque, Regi! Ataque! Caim simplesmente sorriu, o que só enfureceu ainda mais Ren. Cheio de fúria e orgulho ferido, Ren lançou uma Pokébola, libertando seu Charizard na sala. Charizard era, junto com Flygon, o Pokémon mais forte de Ren e agora sua última esperança nesta batalha. Embora Charizard não fosse um dragão de verdade, ele carregava sangue dracônico em suas veias, assim como Ren. Charizard, use lança-chamas. Ordenou Ren. Idiota Regi e Glacius murmuraram ao mesmo tempo, sentindo-se frustrados. Parecia que Ren havia tomado a decisão por eles. Senhor piscou, Regi e Glacius se viraram e começaram a ir embora, com Nidoking ao seu lado. Ao vê-los partir, Caim não estava disposto a deixá-los ir tão facilmente. Com um sorriso enigmático, ele lançou uma bola de luxo na direção da área por onde eles tentavam escapar. Altaria, use Meteoro Daco. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 606, Cobrando juros primeiro. Um brilho vermelho da Luxury Ball, um Pokémon azul claro apareceu, com suas asas lembrando duas nuvens de algodão branco.
era a altaria que Caim havia capturado, ou melhor, persuadido a se juntar a ele. Ela havia concordado em seguir as ordens de Caim na ilha mítica. Dentro de sua Pokébola, a altaria ouviu o comando de Caim, então, no momento em que emergiu, ela desencadeou seu poderoso golpe do tipo dragão, Meteoro de Água. No grande salão, meteoros flamejantes surgiram de repente, caindo do céu. Alguns bloquearam a rota de fuga de Regi e Glacius, outros atingiram o Charizard que voava em direção a Caim, enquanto o restante se dirigiu diretamente para Nidoking. Ao aparecer, Altaria sentiu a presença de Nidoking. Apesar da notável diferença de poder, Nidoking ainda representava uma ameaça para ela. Ao verem a aparição inesperada de Altaria, as expressões de Regi e Glacius mudaram drasticamente. Como isso é possível? Exclamou Regi. Eles não esperavam que Caim tivesse um Pokémon capaz de enfrentar Nidoking, ou melhor, um Pokémon ainda mais forte que Nidoking. Porque, no momento em que Altaria apareceu, Nidoking assumiu uma postura defensiva. Durante todo o tempo em que usou Nidoking, Regi nunca o tinha visto reagir daquela maneira. Isso significava que Altaria era incrivelmente poderoso. Além disso, o golpe meteoro do dragão não era algo que todos os Pokémon do tipo dragão podiam aprender. No mínimo, aqueles sem sangue de dragão suficiente não conseguiam dominá-lo. Como especialista em Pokémon do tipo dragão, Rain reconheceu Altaria imediatamente e sabia exatamente qual golpe ela usaria. Sua expressão mudou drasticamente, seu ar para Altaria repleto de ganância. Este era um Pokémon do tipo dragão incrivelmente poderoso. Se Rain conseguisse capturá-lo, seu status dispararia. Charizard, que vinha avançando em direção a Caim, foi interceptado pelo Draco Meteor de Altaria, mas não desistiu, travando uma batalha com Nozolkin, que estava ao lado de Caim. Por ser do tipo fogo e voador, Charizard não tinha vantagem alguma contra Zolkin, um Pokémon do tipo água e psíquico. Na verdade, devido à facilidade com que Zolkin utilizava habilidades psíquicas, Charizard foi rapidamente derrotado. Altaria conseguiu bloquear a rota de fuga de Regi e Glacius, enquanto os meteoros restantes atingiram Nidoking em cheio, que não conseguiu se esquivar a tempo. Nidoking, que havia se recuperado significativamente graças ao tratamento de Regi, foi novamente ferido gravemente. Os olhos de Nidoking mostravam medo enquanto voava para Altaria. Com apenas um ataque, ele havia sido gravemente ferido. Ambos os Pokémon estavam no nível Pseudo-Elite, mas a diferença de poder era enorme. Altaria conseguia competir com Pokémon do nível Elite inicial, enquanto Nidoking era apenas um Pseudo-Elite. Regi e Glacius observavam incrédulos. Inicialmente, pensaram que o Altaria de Caim apenas conseguiria se defender contra Nidoking. Agora eles perceberam que não estava apenas se mantendo firme, estava dominando. Com apenas mais 2 ataques, Nidoking perderia completamente sua capacidade de lutar. Glacius foi o primeiro a reagir. Normalmente calmo e sereno, agora parecia um pouco desvenhado. O livro que sempre carregava estava levemente chamuscado pelo ataque de Altaria. Nesse instante, Glacius agarrou Regi, forçando-o a recuar. Regi ficou atônito, mas depois de ser puxado por Glacius por um instante, cerrou os dentes, lançou um último ar para Nidoking e correu em direção à saída. Ele havia planejado tudo com tanto cuidado, até mesmo pegando emprestado um Nidoking de nível Pseudo-Elite a um preço exorbitante. Aquele Nidoking havia sido meticulosamente criado com muito cuidado e, embora fosse Pseudo-Elite, tinha o potencial para alcançar o nível de Elite se fosse nutrido adequadamente. Agora, tendo caído para a Altaria, Regi teria que arcar com toda a responsabilidade. Além disso, a maioria dos Pokémon de Regi ficou gravemente ferida. Mesmo que ele conseguisse escapar da ilha mítica, levaria muito tempo para se recuperar. Nidoking, pare o Altaria. Use choque do trovão. Regi ordenou em uma última tentativa desesperada antes de fugir. Nidoking hesitou. Sabia que não era páreo para a Altaria e que confrontá-la seria uma sentença de morte. No entanto, seu antigo treinador havia instruído a obedecer a Regi como se ele fosse seu próprio treinador. Por fim, Nidoking usou choque do trovão contra a Altaria. O ataque do tipo elétrico seria extremamente prejudicial para um Pokémon do tipo voador como a Altaria. Ao ver Regi e Glacius prestes a desaparecer no corredor, Caim franziu a testa. Jamar, Seagulls. Tente acabar com eles. Se não fosse pelo Charizard de Rei mantendo Zolking ocupado, Caim teria imediatamente ordenado que Zolking usasse teleporte para persegui-los. Mas, quando Zolking em combate, Caim só podia contar com Gengar para lidar com eles. Esses dois representavam um risco significativo e Caim realmente não queria que sobrevivessem.
No entanto, com base nas últimas palavras de Aurélia antes de fugir, Caim suspeitou que Regi tivesse uma identidade importante. Se quisesse matá-lo, teria que ser rápido e preciso. Não restou nenhuma testemunha. Aurélia já havia fugido, mas se Gengar conseguisse eliminar Regi, Caim também daria um jeito em Aurélia. Se isso significasse que ele seria o único sobrevivente na ilha mítica que assim fosse sem testemunhas, ninguém poderia culpá-lo pela morte de Regi. Se Aurélia sobrevivesse, Caim enfrentaria uma situação complicada. Se a identidade de Regi fosse realmente importante, seus superiores pressionariam Aurélia e ela poderia apontar Caim como culpado, colocando-o em uma posição perigosa. Felizmente, Caim havia estabelecido um acordo de proteção com Aurélia. Então, ou ele eliminava todos ou deixava todos viverem. Se Regi conseguisse escapar, Caim tinha certeza de que ele não seria tolo o suficiente para denunciá-lo. Afinal, Caim era alguém próximo de Giovanni. Será que Regi realmente ousaria se pronunciar? Isso não seria o mesmo que admitir que ele não era tão capaz quanto Caim. Afinal, Regi tinha começado com vantagens muito maiores do que Caim. Admitir abertamente que não conseguia derrotar Caim seria como admitir a sua própria incompetência. Como ele poderia continuar influente na equipe Rocket depois disso? Quem o apoiaria então? Agora tudo dependia de Regi ter um plano de fuga para escapar do ataque de Gendar. De qualquer forma, Caim estava em vantagem. Mesmo que Aurélia tentasse se esconder, Caim conseguiria encontrá-la. Porque durante o primeiro encontro deles, quando Caim deu um tapinha no ombro dela, Solkind deixou uma marca psíquica sem que ela soubesse. Por enquanto, esse especialista em Pokémon do tipo dragão serviria como interesse. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 607. Você envergonhou os treinadores de Pokémon do tipo dragão. Em outro canto do campo de batalha, a luta entre Nidoking e Altaria havia atingido seu ápice. O ataque de Nidoking, choque do Tovão, atingiu Altaria em cheio, causando dano e enfurecendo-a completamente. Como um dos Pokémon dominantes na ilha mítica, Altaria não estava acostumada a ser atacada. Ela voou pelo ar com um movimento que parecia seguir um ritmo peculiar. Dança do Dragão. A fúria de Altaria fez com que seu poder aumentasse drasticamente. No entanto, o fato de Nidoking não ter um treinador para guiá-lo durante a batalha expôs suas fraquezas. Por nunca ter enfrentado um Pokémon como Altaria antes, ele não sabia quais movimentos antecipar e, portanto, não conseguiu formular uma estratégia eficaz. Nidoking, confiando em seu conhecimento, usou Choque do Trovão novamente, sabendo que era eficaz contra Pokémon do tipo voador. No entanto, Altaria, já fortalecido por Dança do Dragão, desviou facilmente do ataque sem precisar de qualquer orientação de Caim. Altaria então voou até o ponto mais alto do salão, voando para Nidoking de cima com um ar frio e calculista. Não havia nenhum traço de misericórdia nos olhos de Altaria. Nidoking sentiu um medo primitivo, como se seu corpo reconhecesse a ameaça antes mesmo de sua mente. Era uma sensação natural para um Pokémon enfrentando um muito mais poderoso. Sem dar chance para Nidoking se recuperar, Altaria executou seu golpe mais devastador, Investida do Dragão. Transformando-se em um enorme dragão azul, Altaria mergulhou das alturas, mirando diretamente em Nidoking. Do ponto de vista de Nidoking, a figura do dragão foi crescendo cada vez mais até que finalmente atingiu o oponente com um estrondo ensurdecedor. Um terceiro ataque não foi necessário. Sob o poder do ataque do dragão de Altaria, Nidoking foi completamente nocauteado, caindo no chão e incapaz de continuar lutando. Enquanto isso, em outro canto do campo de batalha, o Zolkin de Caim, sob seu comando preciso, tinha Charizard completamente dominado. Embora Charizard não fosse um Pokémon fraco, sua falta de treinamento adequado era evidente, deixando-o vulnerável a Zolkin, que o subjugou com uma combinação de habilidades psíquicas e movimentos do tipo água. Charizard, um Pokémon do tipo fogo e voador, tinha tudo a perder contra um Pokémon do tipo água como Zolkin. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Charizard verde escuro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 47. Asterisco asterisco tipos asterisco asterisco fogo mais voador. Asterisco asterisco habilidade é asterisco asterisco chama. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco poder ancestral, triturar, garra de metal. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco ataque de asa, rajada de chamas, tá de dragão, tá sombria, corte aéreo, arranhão, rosnado, brasa, cortina de fumaça,
Fúria do dragão, cara assustador, pesa de fogo, explosão de chamas, corte, lance-chamas. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco juramento de fogo, ronco, desembaçar, onda de calor, soco de fogo. Asterisco asterisco movimentos teme asterisco asterisco proteger, descansar, asa aéreo, asa de aço, cauda de dragão. O poder de Charizard vinha principalmente de seu nível e não de um treinamento adequado. Ele não havia investido o esforço necessário para desenvolver o potencial do Pokémon, como fica evidente na falta de golpes importantes do tipo dragão. Além disso, Charizard parecia ter sido obtido de forma irregular, talvez por meio de caçadores de Pokémon ou alguma compra discreta. Isso explicava por que sua linhagem de dragão não era pura nem forte. Embora Charizard se destacasse em golpes do tipo fogo, sua fraqueza contra os ataques do tipo água de Zokin era gritante, deixando-o indefeso. Caim observava a luta com desdém. Rem, seu oponente, parecia completamente dominado, incapaz de elaborar uma estratégia para neutralizar a vantagem de Zokin. Diferentemente de Caim, Rem parecia não ter instinto para estratégia. Seus comandos eram básicos, focados apenas em ataques diretos, sem qualquer planejamento ou ritmo. Isso fez com que Caim se perguntasse como alguém tão incompetente podia ter acabado trabalhando ao lado de Regi. A resposta era simples: Regi havia explorado a natureza impossível de Rem para manipulá-lo. Rem, com sua falta de discernimento e tendência a se deixar levar pela emoção, era fácil de controlar. Mas agora, Rem havia se tornado um problema, um parceiro inútil em uma situação crítica. Enquanto isso, Zokin continuava a dominar Charizard. Sob as ordens de Caim, Zokin desenvolveu uma técnica especial que combinava seus golpes do tipo água com seus poderes psíquicos, tornando seus ataques do tipo água ainda mais devastadores. Zokin carregou um jato d'água modificado, reunindo água em sua boca e, usando seu poder psíquico, lançou o ataque com força incrível. O jato d'água atingiu Charizard em cheio, que já estava enfraquecido, deixando-o completamente derrotado. A chama que normalmente ardia na cauda de Charizard se extinguiu completamente, marcando sua perda definitiva. Após essa vitória, Zoking alcançou o nível 45, graças à experiência adquirida em batalhas recentes. Pain olhou para o corpo derrotado de Charizard com desinteresse. Ele não via valor em manter um Pokémon tão medíocre em sua equipe e decidiu não retê-lo. Charizard não tinha valor para Caim, mas teria para certos colecionadores em outras regiões, como Eon, onde os treinadores estavam dispostos a pagar grandes somas por Pokémon rotulados como dragões, independentemente de seu verdadeiro potencial. Aí então se voltou para Rem, que permaneceu paralisado, incapaz de reagir à enorme diferença de poder entre ele e Caim. Aí não conseguiu esconder sua decepção. Você se intitula especialista em Pokémon do tipo dragão? Você envergonhou todos os treinadores desse tipo, disse ele friamente, referindo-se a outros treinadores que ele conhecia e que realmente mereciam esse título. Antes que Rem pudesse responder, foi atacado por onde foi sob as ordens de Caim e sua derrota foi rápida e definitiva. Após derrotar Rem, Caim inspecionou as Pokébolas do oponente e demonstrou particular interesse naquela que continha Figon, um Pokémon que Caim pretendia usar no futuro. Embora muitos dos Pokémon de Ren fossem de alto nível, Caim os considerava mal treinados. Seu plano era vendê-los mais tarde, quando retornasse a Oem, uma região onde a demanda por Pokémon de aparência imponente era alta, independentemente de seu treinamento. Gengar, o Pokémon de Caim, retornou logo após a batalha. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 608. Espero que você não tenha medo do Regirock. Ao ver quanto tempo Gengar demorou para retornar, Caim já podia prever o resultado. Após ouvir a explicação de Gengar, Caim confirmou que Regi e Glaceus de fato haviam escapado de sua perseguição. Eles haviam invocado dois Pokémon gravemente feridos para distrair Gengar. Na verdade, Caim não tinha grandes expectativas de que Gengar pudesse derrotar Regi e Glaceus. O objetivo era mais desgastar o oponente o máximo possível. A partir do momento em que Regi tentou emboscar Caim, não havia mais nenhuma chance de reconciliação entre os dois. Embora Caim não fosse do tipo que buscava vingança por ofensas menores, era evidente que Regi o havia atacado por um motivo sério. Quando a segurança pessoal estava em jogo, não havia como voltar atrás. Ainda assim, Caim sentiu alívio por Regi ter conseguido escapar. A verdadeira identidade de Regi permanecia incerta. Se ele se revelasse filho de uma figura importante, Caim poderia enfrentar uma situação complicada, já que tais pessoas não hesitariam em usar todo o seu poder para eliminá-lo impunemente. Mas como Regi não havia morrido, ainda é apenas uma briga entre jovens.
Além disso, Caim estava confiante de que, com a natureza orgulhosa de Regi, ele não contaria a ninguém como Caim havia conseguido emboscá-lo. Afinal, ele precisava continuar recebendo recursos dos anciãos que o apoiavam e não podia se dar ao luxo de deixar que vissem que ele não estava à altura da tarefa. Regi e Glacius saíram enfraquecidos dessa luta e precisariam de tempo para se recuperar. Quando Caim e Regi se reencontrassem, seus níveis de poder provavelmente seriam completamente diferentes. O mais importante era que Caim não tinha certeza absoluta de que conseguiria eliminar Regi completamente. Na Ilha do Julgamento, até mesmo Xandê tinha alguns truques na manga, então era bem provável que Regi também os tivesse, considerando seu histórico. É melhor evitar uma situação de tudo ou nada. Caim recompensou Gengar. Embora não tivesse derrotado ambos os oponentes, havia vencido dois dos Pokémon deles, o que era uma conquista significativa. Naquele momento, no grande salão destruído, apenas Nidoking jazia no chão. Altaria voou em direção a Caim, alisando suas penas de maneira relaxada. Caim franziu a testa ao ar para Nidoking, pensando que era uma pena. Embora Nidoking fosse apenas moderadamente poderoso entre os Pokémon de nível quase elite, ainda era um Pokémon forte. Se ele pudesse tê-lo recrutado, teria sido útil. No entanto, Regi havia pegado a Pokébola de Nidoking, tornando impossível para Caim capturá-lo. Altaria, acabe com o Nidoking, ordenou Caim. Altaria não hesitou diante das palavras de Caim e eliminou imediatamente Nidoking, pois não havia chance de capturá-lo. Agora, o salão estava completamente vazio, restando apenas Caim e seus Pokémon. Floete, use terreno gramado. Fettiltil. Floete já estava acostumada a esse tipo de situação. Ela não precisava lutar em batalhas perigosas, apenas ajudar os Pokémon a se recuperarem após a luta. Ao mesmo tempo, Caim invocou o Feigon de Rem, permitindo que Floete o tratasse também para evitar que morresse antes de deixar a Ilha Mítica. Isso seria uma grande perda. Caim começou a se acomodar no salão para descansar. Graças aos efeitos da bomba usada anteriormente, o salão estava relativamente limpo. Ele sentou-se em uma das grandes pedras quebradas que antes serviam de porta, pegando alguns Pokéblocos e remédios para curar seus Pokémon e Floete. Durante esse período, Caim começou a refletir se deveria continuar explorando as ruínas de Mel. Lá dentro, havia um Regirock de nível 4 de elite avançado, e ele não tinha certeza se os outros dois pilares lendários também estariam presentes. Entrar parecia excessivamente perigoso, mas ir embora agora parecia um desperdício, considerando quão longe ele tinha chegado. Segundo as histórias sobre os pilares lendários, geralmente, após superar os desafios que representam, não deveria haver mais perigo, tornando possível alcançar áreas onde Mel havia vivido. Talvez algo valioso pudesse ser encontrado lá. Grandes recompensas sempre vêm acompanhadas de grandes riscos. Foi uma decisão difícil. Após refletir, Caim não chegou a uma conclusão clara. Ele pegou a chave que recebera de Lucario, feita da árvore da vida, e a examinou. À primeira vista, parecia um objeto comum até um tanto antigo, com uma fina camada de mofo e uma cor escura. Parecia madeira prestes a apodrecer. No entanto, Caim conseguia perceber um leve aroma emanando da madeira, um perfume com efeito calmante. Não sei se esta chave funcionará com Regirock, pensou Caim. Caim supôs que a chave seria da porta do corredor, mas depois de procurar por muito tempo, não encontrou nenhum lugar onde ela pudesse encaixar. Além disso, Regirock apareceu depois de passar pela porta, indicando que aquela não era a verdadeira entrada. Como os pilares lendários geralmente são guardiões de portões, se Regirock estivesse dentro deles, então a verdadeira entrada deveria estar em outro lugar. Caim se perguntou se Regirock interromperia o ataque ao ver a chave, mas não tinha certeza. Em teoria, quem quer que tivesse a chave não deveria ser um inimigo, mas ele tinha certeza de que a chave de Lucario era realmente daquela porta. Caim continuou hesitante. Enquanto seus Pokémon recuperaram gradualmente as forças, Caim observou Zouking, que parecia estar em excelente forma após ter subido de nível recentemente. Ele decidiu que poderia tentar usá-lo. Zouking tinha a habilidade de usar teleporte, dando a Caim muita flexibilidade. A única fraqueza era que os movimentos de proteção de seus Pokémon não pareciam eficazes contra Regirock. Caim tinha visto com os próprios olhos. Os Pokémon de Regi usaram Protect em conjunto, mas mesmo assim foram derrotados com um único golpe de Regirock. Apenas Nidoking conseguiu resistir por um breve período. Isso significava que as defesas dos Pokémon de Caim também não seriam suficientes contra Regirock. Felizmente para Caim, a maior força de Regirock residia em sua defesa física.
Em comparação, seu ataque e velocidade eram muito inferiores. Isso era algo que Caim poderia explorar. Zokin, sinta a distância de Aurélie, ordenou Caim. Zokin ativou suas habilidades psíquicas e, tendo deixado uma marca mental no ombro de Aurélie, conseguiu localizá-la dentro de um certo alcance. 5 segundos depois, Zokin respondeu. A marca em Aurélie estava se afastando rapidamente e logo estaria fora do alcance da percepção de Zokin. Certo de que não havia mais caçadores por perto, Caim reuniu seus Pokémon, com exceção de Altaria e Zokin, e aventurou-se mais fundo nas ruínas. Altaria voou baixo ao lado de Caim, explorando curiosamente as novas áreas. Espero que, quando ela vir Giroc, não fique com medo, pensou Caim. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 609. Você é um idiota? Ao contrário do que Caim imaginou. Altaria caminhava como se estivesse passeando casualmente pelo seu próprio jardim. Quanto aos perigos potenciais, ela os ignorou completamente. Caim, por outro lado, estava um tanto nervoso, tenso até. A seu lado, Zloquint mantinha suas ondas psíquicas no máximo, pronto para usar o teleporte a qualquer momento para escapar. Essa dupla, humano e Pokémon, contrastava fortemente com a atitude relaxada de Altaria. Em pouco tempo, o caminho relativamente curto chegou ao fim. Caim já conseguia distinguir vagamente a figura de Regirock. Naquele momento, Regirock se assemelhava mais a uma estátua, imóvel como uma rocha maciça, com os 7 pontos brilhantes em sua cabeça apagados. Este era o estado em que Regirock dormia. Caim parou. Mais um passo e Regirock despertaria. A essa distância, com a velocidade de Regirock, Tolkien deveria conseguir teletransportá-los a tempo. Se a Altaria conseguisse conter o ataque por um breve período, as coisas ficariam ainda mais seguras. Apesar da cautela de Caim, Altaria não pareceu perceber nada de incomum. Ela olhou para Caim como se estivesse se perguntando por que ele havia parado. Caim pensou por um instante e tirou a chave que Lucario lhe dera de seu compartimento de armazenamento, segurando-a firmemente na mão. Se Regirock despertasse, Caim mostraria imediatamente a chave, na esperança de que ela tivesse algum efeito. Vamos torcer para que isso funcione, pensou Caim, dando um passo hesitante para a frente. Vendo que Regirock não reagiu, Caim soltou um pequeno suspiro de alívio e avançou com mais confiança. Ele estava tentando calcular o alcance da perseguição de Regirock, garantindo que Zlokin tivesse tempo suficiente para ativar o teleporte. Mas Altaria olhou para ele como se ele fosse um idiota. Sem lhe dar mais atenção, Altaria voou diretamente em direção a Regirock. Caim tentou impedi-la, mas foi em vão. Ele viu em seguida o deixou perplexo. Altaria voou até a cabeça do Regirock, que tinha a aparência de uma estátua, e começou a alisar suas penas. Ela não parecia estar com medo nenhum. Caim tocou no ar com Zolkin, ambos se sentindo um pouco deslocados. Eles haviam sido tão cautelosos porque tinham visto o verdadeiro poder de Regirock anteriormente, mas agora Altaria simplesmente voava despreocupadamente e nada acontecia. Com mais confiança, Caim e Zolkin também começaram a se aproximar de Regirock. Quando chegaram diante dele, Regirock ainda não havia se movido, deixando Caim ainda mais perplexo. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Em dúvida, ele resolveu perguntar. Altaria, o que está acontecendo aqui? Perguntou Caim por telepatia. Altaria lançou-lhe um ar de soslaio, recordando o seu comportamento cauteloso anterior, e esboçou um leve sorriso zombeteiro. Lucario te deu a chave, não é? Se você tem a chave, pode entrar na relíquia. Você não sabia disso? Você é idiota? A voz de Altaria tinha um tom magnético, com um toque de provocação. Aí encurtou a conexão telepática antes que Altaria pudesse dizer mais alguma coisa. Provavelmente já o considerava um idiota. Que vergonha. Se ele soubesse disso antes, deveria ter perguntado a Altaria sobre a chave e sua utilidade. Agora Caim entendeu. Embora fosse chamada de chave, era mais como uma forma de identificação. Somente aqueles que possuíam esse tipo de madeira podiam entrar na relíquia sem serem atacados. Nos tempos antigos, quando Meu vivia, certamente não era o único Pokémon naquele lugar. Meu gostava de companhia, e os Pokémon que viviam ali provavelmente precisavam desse tipo de madeira para entrar sem serem atacados por Regirock. Era essencialmente um passe de convidado. Foi por isso que Lucario o entregou a Caim tão facilmente, porque, nos tempos antigos, não era considerado tão importante. Se procurassem com atenção, poderiam encontrar mais dessas chaves em outros lugares.
Mas a equipe Rocket estava ocupada demais coletando recursos e explorando a IA para perder tempo investigando tais coisas. Além disso, eles não possuíam a telepatia de Caim, então não teriam tratado aquele pedaço de madeira quase mofado como algo valioso. E então? Depois disso, Altaria continuou voando para Caim e Zolkin de uma maneira bastante peculiar. Era como se ela os visse como tolos. Caim tossiu para disfarçar seu constrangimento, enquanto Zolkin, com sua pele grossa, não demonstrou nenhuma reação. Caim estendeu sua telepatia, tentando se conectar com Hijrock, mas não conseguiu encontrar sua mente, tornando a comunicação impossível. Sem outras opções, Caim deixou para lá e seguiu em frente, aprofundando-se no estudo da relíquia. Após percorrer uma curta distância, Caim encontrou outro membro do lendário trio de titãs, Registio. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Registio roxo claro. Asterisco asterisco gênero asterisco asterisco sem gênero. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 78. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco laço. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco corpo limpo. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco explosão, pisão, garra de metal, raio carregado, pulo Z, maldição, poder ancestral, defesa de ferro, amnésia, cabeçada de ferro, canhão de luz, braço martelo, mira automática, canhão de choque, superpoder, hiperraio. Asterisco asterisco golpes aprendidos asterisco asterisco ataque de fúria, onda de choque, conco, stealth walk, soco tovão, cabeçada de ferro, soco de gelo, ascensão magnética, gravidade, soco focado. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco nenhum. A força de Registeel parecia estar no mesmo nível da de Regirock. Com um potencial roxo claro, era o Pokémon selvagem de maior qualidade que Caim tinha visto até então. Embora fossem Pokémon lendários, sem funções divinas, ainda eram Pokémon comuns, nem mesmo no nível de deuses menores. No entanto, para Caim, não eram coisas que ele pudesse lidar naquele momento. Ele só podia esperar que, quando a equipe Rocket chegasse, eles pudessem enfrentar esses Pokémon. Se conseguissem derrotá-los e conquistar seu respeito, talvez até pudessem capturá-los. Mas o que mais chamou a atenção de Caim foi um detalhe curioso entre o lendário trio de titãs, apenas dois estavam presentes, Regirock e Registeel. O Titã de Gelo, Regice, não foi encontrado em lugar nenhum. Em teoria, os três titãs lendários sempre guardavam um lugar juntos. Ou havia um, ou os três, mas era raro que um deles estivesse ausente. Caim ponderou sobre isso por um momento, mas não se deteve no assunto. Talvez Meu o tivesse enviado para outro lugar. Após passar pela área guardada por Registilo, Caim finalmente alcançou o coração da relíquia. Diante dele surgiu uma estrutura antiga, porém sólida, de tamanho modesto, semelhante a uma casa comum. A porta principal tinha um buraco do tamanho da palma da mão, aparentemente feito para a chave que Lucario ideia. Subindo os poucos degraus, Caim colocou a chave no buraco. Não houve ruído alto nem temor. As portas simplesmente tremeram levemente antes de se abrirem completamente. Eles revelaram o lugar onde Meu havia vivido. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 610. O sangue de Meu. A casa inteira era um único cômodo grande, que, em relação ao tamanho de Meu, poderia ser considerado uma mansão bastante espaçosa. No centro da casa havia uma almofada grande e redonda, ou melhor, uma cama macia. Embora Meu estivesse ausente por um período indeterminado, o quarto permanecia notavelmente limpo, principalmente a almofada central, que parecia tão nova como se nunca tivesse sido usada. Recolhendo a altaria para dentro de sua Pokébola para evitar danos acidentais aos itens valiosos dentro da sala causados por suas asas, Caim entrou com o Zolkin. Ele ativou seu sistema para escanear a área, esperando não deixar nenhum objeto valioso passar despercebido. Caim aproximou-se lentamente da almofada central, que lembrava uma grande cama rosa. Ao tocá-la, notou como era macia, qualquer pessoa que se deitasse nela afundaria profundamente em sua superfície aveludada. Ao que parecia, Meu vivia com bastante conforto. Além da cama no centro, não havia muito mais de notável na casa. No entanto, as paredes estavam cobertas de gravuras, alguns pictogramas, outras pinturas rupestres antigas e algumas inscrições que Caim não conseguiu decifrar. Incapaz de compreender seus significados, Caim usou seu sistema para escanear e armazenar tudo no banco de dados. Embora não entendesse o conteúdo naquele momento, ele esperava desvendar alguns segredos no futuro.
Era o lar de Mel, e a equipe Rocket provavelmente conseguiria encontrar vestígios de seu DNA, seja nas paredes gravadas ou em qualquer outro lugar. Com a tecnologia avançada da equipe Rocket, até mesmo o menor fio de cabelo de Mel não passaria despercebido. A menos que Caim decidisse queimar a casa completamente até o chão, talvez nenhum vestígio de Mel restasse, e Mel jamais fosse criado. De fato, Caim havia considerado essa possibilidade, mas logo a descartou, deixando de lado a possibilidade de Registilo e Rigirop, que estavam do lado de fora, liberarem sua fúria contra ele por ter destruído a casa. Não havia nada a ganhar impedindo o nascimento de Milton. Pelo contrário, se a equipe Rocket concentrasse seus recursos e pessoal na pesquisa e criação de Milton, Caim teria mais tempo para ficar mais forte. Não se tratava apenas de enfrentar a equipe Rocket, Caim precisava garantir que conseguiria se proteger quando Milton surgisse. Quando a Liga e a equipe Rocket entraram em guerra, Caim queria estar em uma posição que lhe permitisse se envolver de forma inteligente, sem que sua identidade se tornasse um problema. Caim respeitava Giovanni, sim, mas se Giovanni tentasse manipulá-lo para missões suicidas, Caim queria ter o poder de recusar. E era o objetivo que Caim havia estabelecido para si mesmo. Fosse a equipe Rocket ou a Liga, ele precisava garantir que ninguém controlasse sua vida. Assim, a ideia de destruir a casa desapareceu tão rápido quanto surgiu. Na verdade, Cain achava que deveria ajudar a equipe Rocket a encontrar o DNA de Mel e incentivá-los a investigar a criação de Melto. Testemunhar o nascimento de um Pokémon criado artificialmente com base em um lendário de alto nível seria imensamente benéfico para o sistema de Caim. Para a criação de Mewtwo, a equipe Rocket reuniria todos os cientistas que conseguisse e seus computadores seriam preenchidos com dados valiosos que Caim poderia armazenar em seu sistema. Se ele pudesse analisar essas informações, seria um avanço estrondoso. Portanto, antes de tudo isso, Caim precisava garantir que a equipe Rocket encontrasse o DNA de Mel enquanto continuava a se fortalecer e a subir na hierarquia da equipe para ter acesso ao processo de criação de Mewtwo. No mínimo, ele precisava ter acesso aos computadores onde os dados seriam armazenados. À medida que Caim se fortalecia, ele percebeu que os dados em seu sistema já não eram suficientes. Afinal, em sua vida passada, Caim havia parado de coletar informações depois de atingir níveis próximos à elite. Somente no laboratório do Lago da Ira ele havia encontrado dados substanciais, mas mesmo esses já começavam a ficar insuficientes. O sistema não conseguia mais resolver problemas com a mesma eficácia de antes. Após escanear todas as inscrições nas paredes, o sistema finalmente detectou algo de interesse na cama de Mel. Com luvas brancas e pinças, Caine retirou um pequeno fio de cabelo da almofada. Era extremamente fino, mas comprido o suficiente para ser um pelo da cauda do Mel. O que chocou Caim foi que o fio tinha um leve tom avermelhado. Sangue vermelho. Sangue de Mel. Caim examinou o fio, notando o leve rastro de sangue nele, sentindo-se cada vez mais surpreso. Afinal, este era Mel, um Pokémon lendário de alto nível. Será que ele poderia ter se ferido e deixado um rastro de sangue? Esta pode ser a única amostra de sangue de Mel existente. A questão mais intrigante é: que Pokémon poderia ferir Mel? Nem mesmo Mewtwo, em sua forma mais completa, havia conseguido ferir Mel. A batalha entre eles havia sido, na melhor das hipóteses, equilibrada. Talvez um Mewtwo mega evoluído pudesse, mas agora, que Pokémon poderia ferir Mel? Caim não tinha ideia. Poderia ter sido um Pokémon lendário ancestral, ou um ainda não descoberto, ou talvez, uma outra criatura. O desaparecimento de Mel poderia estar relacionado com esse ferimento. Caim sentiu como se estivesse se deparando com um grande mistério. O sistema realizou uma varredura meticulosa do fio de cabelo. Asterisco asterisco nome do item asterisco asterisco fio de um Pokémon misterioso não identificado. Asterisco asterisco descrição asterisco asterisco contém vestígios de sangue de um Pokémon misterioso. Apesar da passagem dos anos, a energia presente no sangue não se dissipou. Asterisco asterisco função asterisco asterisco a energia no sangue parece possuir propriedades psíquicas e pode aumentar consideravelmente a força das habilidades psíquicas de um Pokémon. Asterisco asterisco atenção asterisco asterisco não consuma sem ter certeza dos seus efeitos, pode causar resultados imprevisíveis. Essa foi a informação fornecida pelo sistema. Ficou evidente que o sistema estava começando a ter dificuldades para acompanhar Caim. Não identificar o sangue como sendo de Mel era compreensível, afinal, pouquíssimas pessoas tinham visto Mel pessoalmente. O que frustrava Caim era a incapacidade do sistema de determinar como usar aquele fio de cabelo.
Ter um tesouro nas mãos, mas não saber como usá-lo, era uma situação bastante embaraçosa. Mesmo assim, o fato de a energia do cabelo ter permanecido intacta depois de tantos anos era surpreendente. Afinal, embora Mew não fosse um Pokémon focado em batalhas como um lendário do tipo psíquico de alto nível, ele possuía capacidades mentais incomparáveis. Se Caim conseguisse controlar essa energia, isso poderia aumentar significativamente os poderes psíquicos de Zokind e até mesmo suas próprias habilidades psíquicas. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.